Boa noite a todos. Antes da gente começar, eu pediria que quem estiver presente, que levante a mão para o Fernando alcançar o microfone para vocês e, da mesma forma, repitam a pergunta no microfone para a gente poder compartilhar as perguntas e as respostas com quem está nos assistindo pela internet. Bom, meu nome é César Thompson, sou contador, membro da Comissão de Estudos de Organizações Contábeis e estou aqui para conversar com vocês sobre retenção na fonte de INSS nos serviços prestados por pessoas jurídicas. Bom, nós não temos grandes novidades. A legislação continua a mesma, desde a 8.212, não mudou nada de grande forma de lá para cá. Mas então, assim, o que mudou, na verdade? A Lei 8.212, em seu artigo 31, regulamenta a obrigatoriedade da retenção de 11% sobre o valor total dos serviços da nota fiscal fatura nas empresas prestadoras de serviço, mediante cessão de mão de obra ou empreitada. Se nós não tivermos configuradas essas duas figuras, cessão de mão de obra ou empreitada, nós não temos retenção na fonte do INSS. Nós começamos lá em 99 com a instrução, com a ordem de serviço 2009 de 99. Evoluímos, chegamos à famosa instrução normativa número 100. Pensávamos que por aí ia parar. Na verdade, não parou. Ela foi alterada e cada vez o seu volume foi aumentado. Nós hoje devemos ter, sem contar os anexos, algo em torno de 200 páginas da instrução normativa 971, que é a que substituiu todas as anteriores. Ela vem sendo alterada, praticamente 2 vezes por ano ela é alterada, acrescentada. Bom, então com base nisso, a nossa base legal é a lei. Mas a lei está toda ela regulamentada dentro da Instrução Normativa 971. Vocês esqueçam a lei. Não precisam olhar na lei. É que nem quando vocês trabalham com simples. Vocês não precisam olhar a 123. Vocês olham o quê? A resolução do Comitê Gestor número 94, né? Porque lá está tudo regulamentado. Aqui da mesma forma. Não preciso da lei. Preciso só da norma de tributação. A norma de tributação é a Instrução Normativa 971, que me diz que sobre mão de obra, sobre cessão de mão de obra e empreitada, vou reter, eu, tomador de serviço, vou reter 11% e vou recolher até o dia 20 do mês subsequente ao da emissão da nota fiscal em uma GPS. A empresa contratada, por sua vez, vai compensar na sua CFIP, GFIP, o valor que eu retive dela. Então, às vezes a gente vê empresas brigando para não serem retidas. Eu, tomador de serviço, tenho obrigação legal de reter. A empresa não quer que eu retenha? Não é problema meu. Eu vou reter, porque a lei me obriga a reter. Vou reter e vou recolher. E ele vai se ressarcir na sua GPS.
Ah, mas o valor retido é maior que aquele que ele devia. O que é que eu faço? Uma perda de compra. Perfeito? Então vamos definir o que é cessão de mão de obra. Está tudo lá na Instrução Normativa 971. Quem está fotografando, segundo o Fernando, amanhã esse material vai estar disponível no site. Então, é a colocação à disposição da empresa contratante, eu, que contratei, em suas dependências, ou na de terceiros, nas minhas dependências ou dependências de terceiros, de trabalhadores que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a sua atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário. Perfeito? E o que é dependência de terceiro? Está lá na base legal da Instrução Normativa 971. Então, dependência de terceiro são aquelas indicadas por mim, empresa, que não sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora de serviço. Eu ganhei uma concorrência. Vou explorar um pedágio. Mas eu não tenho gente para isso. O que eu faço? Eu contrato uma terceira empresa que vai prestar serviço lá no pedágio, que não é o meu local, não é o meu estabelecimento. Perfeito? Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente do contratante. Então, e que se repete periódica ou sistematicamente, ligados ou não à sua atividade fim. Limpeza, varrição, portaria, não é a minha atividade fim. Mas eu preciso disso continuamente, não é? Então, aqui defini o que é serviço contínuo. Colocação à disposição da empresa. Entende-se a cessão do trabalhador. O trabalhador da empresa contratada é cedido para mim. Ele vai trabalhar para mim. Em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato. E empreitada. Execução contratualmente estabelecida. Eu não tenho empreitada se eu não tiver contrato. Tá? Eu só tenho empreitada se eu tiver contrato. Estabelecida de tarefa, de obra ou serviço, por preço ajustado, com ou sem fornecimento de material ou uso de equipamento, que podem ou não ser utilizados. Realizada nas dependências da empresa contratante, nas de terceiros ou nas da empresa contratada. Viu que aí mudou. Eu posso ter o serviço sendo prestado lá dentro da empresa contratada, tendo como objeto um resultado pretendido. Qual é o mais comum? Construção civil. Desde que eu tenha contrato. Se não tiver contrato, não é empreitada. É cessão de mão de obra. Prazo de recolhimento, a gente já está cansado de saber, até o dia 20 do mês subsequente ao da emissão da nota fiscal. Código de pagamento, 2640, 2682. E o fato gerador é a emissão da nota fiscal. Como é que eu sei que eu tenho que reter ou não? Eu vou fazer um roteirinho. E o roteiro mais simples que eu encontro é esse. E ele está todo dentro da Instrução Normativa 971.
A empresa é do Simples Nacional, está lá no artigo 191 da Instrução Normativa, que diz que eu só vou reter de empresa do Simples se ela tiver no anexo 4. Qual é o local da prestação de serviço? Está lá no artigo 115. Se for nas dependências da empresa contratante ou na de terceiros, nós temos cessão de mão de obra. Se puder ser o serviço puder ser contratado, ser realizado dentro das dependências da contratada, eu terei empreitada. Enquadramento na lista. A lista está nos artigos 117 e 118. Um diz o que é mão de obra, o que é cessão de mão de obra, e o outro diz o que é empreitada. Casos de não aplicabilidade, eu vou consultar nos artigos 143 e 149. E a base de cálculo eu vou apurar de acordo com os artigos 121, 122 e 123. Com isso aqui, eu não tenho como fazer uma retenção errada, ou deixar de fazer uma retenção. E quais os serviços sujeitos à retenção? O 117, vejam bem. Ó, enquadramento na lista, 117. O 117 me diz que cessão de mão de obra ou empreitada é limpeza, conservação ou zeladoria, vigilância ou segurança, exceto monitoramento. Vigilância, se for feita via monitoramento remoto com câmeras, não tem cessão de mão de obra, não tem empreitada. Construção civil, serviços de natureza rural, digitação e preparação de dados para processamento. A lista é exaustiva, mas a gente pode abrir essa lista. Quantas coisas eu posso colocar ali em limpeza, conservação ou zeladoria? A lista é enorme. Inclusive vai estar disponível amanhã uma listinha de empresas que estão no Simples e estão obrigadas à retenção. Tá? E ali a lista está com KNAI, que é a maneira mais fácil de a gente fazer um enquadramento. Cessão de mão de obra, artigo 118. Acabamento, embalagem, acondicionamento, cobrança, coleta ou reciclagem de lixo ou resíduos. Para quem trabalha com órgão público, esse aqui é um grande problema, a coleta ou reciclagem de lixo. Tá? Porque as empresas que fazem a coleta ou reciclagem costumam dividir entre coleta, transporte e disposição final. Isso gera problemas tanto para o INSS quanto para o ISS. Hotelaria, corte ou ligação de serviços públicos, distribuição, treinamento e ensino, entrega de contas e documentos, ligação de medidores, leitura de medidores. Então vocês veem que os últimos aqui praticamente corte ou ligação de serviços públicos, ligação de medidores e leitura de medidores. Quem toma esse serviço normalmente são as concessionárias de energia elétrica e de água. Manutenção de instalações de máquinas ou de equipamentos. Aqui sempre surge um problema. Por quê? Eu tenho um contrato com a empresa que me vendeu o equipamento de que ela vai fazer a manutenção. E a empresa é de fora do estado, ou de fora da cidade. O que normalmente as empresas colocam? Quilômetro rodado. Ou horas à disposição. Isso normalmente é para engambelar o fisco.
eu sou obrigado a reter, porque eu tomei esse serviço. Ele não está me prestando serviço, não está indo lá na minha empresa fazendo a manutenção do meu equipamento. Se ele está fazendo isso, ele está cedendo mão de obra. O funcionário, o empregado dessa empresa, não se deslocou lá da Bahia e veio até Porto Alegre para prestar serviço para a minha empresa? Cessão de mão de obra, né? Embora coloque lá na nota fiscal quilômetros rodados ou assistência técnica. Tá? Não tem como escapar. Montagem, operação de máquinas, de equipamentos e de veículos. Ora, máquina. Operação de pedágio ou terminal de transportes. Transporte de passageiros, portaria, recepção e ascensorista. Recepção, triagem ou movimentação. Promoção de vendas ou eventos. Secretaria, expediente, saúde, telefonia ou telemarketing. Quando é que eu dispenso a retenção? Se eu tiver enquadrado num daqueles casos, eu não tenho como dispensar. Mas algumas coisas, toda regra tem suas exceções. Então eu vou dispensar quando? Valor da retenção inferior a R$10. A Receita não quer se movimentar por menos de R$10. Aliás, nem é por menos de R$10, é por R$10. R$10,01 ela quer receber. R$10 não. A contratada não possuir empregado, o serviço for prestado pessoalmente pelo titular ou sócio e o seu faturamento no mês anterior for igual ou inferior a 2 vezes o limite máximo do salário de contribuição, 2 vezes 5.189,82, cumulativamente. Eu tenho que atender a todas as hipóteses. Eu não posso ter empregado, eu pessoalmente tenho que prestar o serviço, e no mês anterior eu não posso ter faturado mais de 10 mil e poucos reais. Tem que acontecer tudo isso. Se não acontecer tudo isso, o mês passado eu faturei 11 mil. Estou obrigado a ser retido. A contratação envolver somente serviços profissionais relativos ao exercício de profissão regulamentada por legislação federal ou serviços de treinamento e ensino, desde que prestados pessoalmente pelos sócios, sem o concurso de empregados ou de outros contribuintes individuais. Temos que ter isso aqui, a gente tem que guardar para quando chegarmos no Simples. Quem é que está no Simples? Lá no anexo 4. Antes era só construção civil e vigilância e segurança, né? Hoje nós temos advogados. Sociedades de advogados estão no Simples, anexo 4. Eu não estou descrevendo aqui um serviço de advocacia. E ele está no anexo 4. Então guardemos isso para depois. Base de cálculo da retenção. Valor da mão de obra. Qual é o valor da mão de obra que está na minha nota? É o valor total da nota? Admite alguma dedução? Sim, admite algumas deduções. Dedução dos valores de materiais ou equipamentos da base de cálculo da retenção previdenciária, nos artigos 121 a 123. Eu tenho que ter isso discriminado na nota. Como é que eu discrimino isso na nota fiscal? Tem gente que exige que seja informado todos os valores que vão ser deduzidos, todos os itens. A legislação é clara. Valor do material, valor da mão de obra. 2 linhazinhas só, mais nada. Discriminei. Mas como é que eu vou provar? Não é problema de mim que retém.
Quem informa isso, obrigatoriamente, tem que ter toda essa documentação guardada, ou como diz a Receita, em boa guarda para ser examinada. Se eu não retive, quem vai ser autuado? Eu não retive. E essa dedução era indevida. Quem vai responder não sou eu. Eu sou um terceiro de boa-fé que recebi um documento fiscal e considerei ele válido. Quem vai responder é a empresa contratada. Apuração da base de cálculo. Sem discriminar valores no contrato e na nota fiscal. Os valores de materiais ou de equipamentos cujo fornecimento esteja apenas previsto em contrato, sem a respectiva discriminação de valores, sem fixar preço, desde que discriminados na nota fiscal, fatura ou recibo, não integram a base de cálculo da retenção, devendo o valor dessa corresponder no mínimo a: no caso de serviços de transportes passageiros, 30% das despesas de combustível e manutenção do veículo. 50% do valor da prestação de serviços. 65% quando se referir à limpeza hospitalar. E 80% quando se referir às demais limpezas aplicadas sobre o valor de serviços prestados. Então, transporte de passageiros, 30% é mão de obra. Demais serviços, 50% é mão de obra. Serviço hospitalar, 65% é mão de obra. E as demais, 80%. Vai ficar extremamente ruim da gente conseguir ver, mas eu vou passar para vocês o que essa tabelinha tem. Primeira coluna, espécie de serviços, previsão de fornecimento de material no contrato, valor discriminado no contrato, valor discriminado no documento fiscal e base de cálculo. E depois lá o histórico para a discriminação no documento fiscal. Exatamente o que eu disse para vocês, duas linhas, material aplicado e equipamento aplicado. E o restante é mão de obra. Bom, espécie de serviço. Qualquer serviço em que eu tenha contratualmente a previsão de fornecimento de material, está discriminado na nota e no contrato, vou respeitar o que está discriminado no documento fiscal. Então, se eu tiver um contrato dizendo que eu vou aplicar tanto de material e tanto de mão de obra, ou equipamento, e isso estiver também repetido no documento fiscal, é isso que vale. Essa é a documentação que eu vou usar. Eu, empresa contratante. Tá? Se não tiver discriminado no contrato, a previsão não está discriminado no contrato, tem previsão de aplicação de mão de material, mas eu não digo qual o material, qual o importe desse material, só digo que existe a possibilidade de retenção, aliás, de uso de material, não me dá direito a usar o que está no contrato, mesmo que esteja no documento fiscal. Ou seja, eu vou tributar no mínimo 50% como mão de obra, independente de qualquer outra coisa, que é o que a gente viu anteriormente lá, qualquer outro serviço. Limpeza hospitalar. Está previsto no contrato? Sim. Está discriminado no contrato? Não. Está discriminado no documento fiscal? Sim. Mas eu não tenho valor discriminado no contrato. Resultado, no mínimo 65% é mão de obra. Limpeza geral, previsão contratual,
sem discriminação no contrato e com discriminação na nota fiscal. 80% é mão de obra. E tudo isso que está aqui, não mudou desde 99. Desde a primeira legislação. Qualquer serviço previsto no contrato, discriminado no contrato e não tem nada na nota fiscal, tributo 100% como mão de obra. Qualquer serviço, previsão no contrato, sem discriminação no contrato e sem discriminação no documento fiscal, 100% mão de obra e vou reter integralmente. Qualquer serviço, sem previsão contratual, sem discriminação no contrato e discriminação na nota fiscal. Eu não tenho o básico, que é o contrato. Então, vou tributar 100%. Aqui tanto faz qualquer histórico que eu colocar. Eu não tenho previsão no contrato, eu não tenho discriminação no contrato, eu posso colocar o que eu bem entender na nota fiscal. A empresa que me contrata vai reter 100%. Vai considerar 100% do valor da nota como mão de obra aplicada. Então, um exemplo. Valor de serviço, R$100.000. Redução legal, contratual. Então, eu tenho um contrato que diz que eu tenho aplicação de material de 15%. E tenho aplicação de equipamento de 15%. Valor da base de cálculo, 70 mil. Mas por quê? Desde que aquilo, o item 1 e 2, estejam totalmente previstos no contrato e discriminados no contrato. O que é discriminado no contrato? Vamos pegar um exemplo assim. Eu fiz uma empreitada para construção civil. Como é que eu vou discriminar o que é material e o que é mão de obra? Obrigatoriamente eu tenho que ter um memorial da obra, não? Esse memorial tem que estar anexo ao contrato. Dessa forma eu tenho a previsão contratual e a discriminação no contrato. E lá na minha nota eu vou lançar o quê? Mão de obra e material. Material conforme memorial. Conforme medição, que é o mais comum, eu pago o meu contratado de que forma? Fazendo medições periódicas. Naquele período, foi tanto de material, tanto de mão de obra. Retenção, 11% do quê? Dos 70 mil. O valor líquido a pagar, os 100 mil, menos os 7.500. Aliás, os 7.700. Esse é o valor que eu vou pagar. Ó, os valores de aplicação de material e equipamento estão discriminados no contrato e no documento fiscal. Se não tiver discriminado no contrato e no documento fiscal, eu volto lá para a tabelinha anterior e vou usar o que a lei me diz, que são percentuais em cima do valor total da nota. Subcontratação. Muito cuidado quando fizerem subcontratação. Vocês têm que trabalhar praticamente como fiscais da Previdência, fiscais do do Fundo de Garantia. Vocês têm que exigir dos seus subcontratados toda a documentação referente a certidões negativas, pagamento de previdência, pagamento de fundo de garantia. Por quê? Porque senão vocês são solidários com as bobagens que eles fizerem.
Então, o meu subcontratado vai encaminhar, junto com o documento fiscal, cópia dos documentos fiscais de prestação de serviço das subcontratadas, relativas à mesma competência e ao mesmo serviço, com destaque da retenção. E acompanhado dos comprovantes de arrecadação dos valores retidos das subcontratadas e das GFIP, elaboradas pelas subcontratadas. Eu acrescentaria aqui, além disso, cópia dos recibos de pagamento ou do comprovante de depósito bancário dos salários dos empregados, tá, que é comum a gente ver na Justiça do Trabalho. Eu fiz uma subcontratação, não me preocupei, daqui a 2, 3 meses, quitei o meu subcontratado, daqui a 2, 3 meses estou sendo chamado na Justiça do Trabalho para responder solidariamente a falta de pagamento de salário, a falta de fornecimento de EPI. Tá? Então, muito cuidado quando fizerem subcontratação. E mesmo com a contratada de vocês. Destaque da retenção. Então, quando da emissão da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviço, a contratada deverá destacar o valor da retenção correspondente a 11% do valor do serviço, com o título de retenção para a Previdência Social. Detalhe, e se isso não vier no meu documento fiscal, naquele documento fiscal que me for entregue, como eu devo proceder? Lá no início eu disse para vocês, a obrigação da retenção é do contratante. Vir discriminado na nota fiscal é uma obrigação acessória. Se ela é acessória, ela não é principal. Mas a minha obrigação principal é a retenção. Eu vou reter independentemente de vir ou não discriminado na nota fiscal. Diferente, por exemplo, a empresa está dispensada da retenção, mas assim mesmo ela fez constar na nota fiscal a retenção. Eu tenho duas possibilidades. Primeira, peço para substituir porque ela não se enquadra na retenção. Outra, retenho e recolho. Por quê? Porque provavelmente essa empresa já considerou na sua contabilidade essa retenção. E para ela não faz diferença que eu retenha e recolha ou que ela pague diretamente na sua GPS. Mas o ideal é isso, é que eu peça para a empresa substituir a nota fiscal. Não tem retenção, não faça. O destaque do valor retido deverá ser demonstrado após a descrição do serviço prestado, como parcela dedutível apenas para produzir efeito no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo, a fim de que não se altere a base de cálculo de qualquer tributo que incida sobre seu valor. Então, a retenção é simplesmente explicativa. Eu não posso usar ela para bater a base de cálculo de qualquer outro tributo. Certo? Ela só serve para isso. Só para retenção previdenciária. Contratação de serviços com exposição de trabalhadores a agentes nocivos. Vocês sabem que se eu tenho agente nocivo, e esse agente nocivo tem que estar listado lá no anexo 4 do Regulamento da Previdência Social, como é que eu sei se eu tenho um agente nocivo? Laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Não existe outra maneira. Cuidado, hein? É muito comum. Ah, mas o sindicato diz que tem insalubridade. Não é bem assim. O sindicato não tem autoridade para dizer se a minha empresa ou o local onde está sendo prestado o serviço é insalubre ou não. Ou está em condições perigosas ou não. Só quem pode dizer isso
é um laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Lembrem-se, esse lado aqui está no escuro. Esse aqui está super iluminado. Eu vou pegar um luxímetro e vou colocar desse lado. Insalubre. Desse lado, perfeito, está dentro das condições de luminescência previstas na legislação. Não estão no mesmo ambiente, mas esse lado aqui é insalubre e esse aqui não é. Então, só quem pode dizer se é insalubre ou perigoso é o laudo técnico. Mas ninguém pode dizer isso. Lembrem-se, está lá na CLT, não existe pagamento de insalubridade, periculosidade, se não houver laudo técnico que embase isso. Tá? Bom, dito isso, aos 11% eu vou fazer o quê? Se aposentadoria especial após 15 anos, vou acrescentar 4%. Se após 20 anos, mais 3%. Se após 25, mais 2%. Aumentando os meus recolhimentos para 13%, 14% ou 15%. Isso aqui vale também, que a gente vai ver depois, quando a retenção for a 13,5%. Tá? Eu retenho 13,5%. E as condições de trabalho estão lá com aposentadoria especial após 15 anos, eu vou recolher 13,5%, aliás, vou reter 7,5%. Tá? Não estão sujeitos à retenção administração, fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras, assessoria ou consultoria técnica, controle de materiais, fornecimento de concreto usinado, de massa asfáltica ou de argamassa usinada ou preparada, jateamento ou hidrojateamento, perfuração de poço artesiano e elaboração de projeto de construção civil. Isso está tudo dentro de construção civil, né? Mas esses itens estão fora da retenção. Ensaios geotécnicos, serviço de topografia, instalação de antena coletiva, instalação de aparelhos de ar-condicionado, de refrigeração, ventilação, aquecimento, calefação ou exaustão. Quando que está isento? Quando eu compro um ar-condicionado instalado. A empresa me dá uma nota fiscal de venda de um aparelho de ar-condicionado. E vai lá e me instala o aparelho. Agora, eu comprei o ar-condicionado do João. E o Antônio vem instalar para mim. A nota do Antônio que vem instalar para mim é mão de obra. Vai ter retenção. Instalação de sistema. Os dois é a mesma coisa. Uma é a instalação do aparelho e outra de sistemas. Não há grande diferença. Um eu estou instalando exclusivamente um aparelho, um split lá no fundo. Outro eu estou instalando um sistema. Tá? Mas é a mesma coisa. A empresa me vendeu equipamento instalado. Não tem retenção. A venda for realizada com emissão apenas da nota fiscal de venda mercantil. Vale para os dois casos. Instalação de estruturas e esquadrias metálicas, de equipamento ou de material, quando for emitida apenas a nota fiscal de venda mercantil. Caso mais comum que nós temos, serralheiro. O que ele me vende? Ferro ou um portão pronto? Normalmente ele me vende um portão pronto e instalado. Se ele me vender o ferro e a mão de obra para construir o portão, vai ter retenção naquele serviço. Mas se ele me vender o portão pronto e instalado, quando for emitida apenas a nota fiscal de venda mercantil, não tem retenção.
Locação de caçamba, locação de máquinas, de ferramentas, de equipamentos ou de outros utensílios, sem fornecimento de mão de obra. Lembre-se que lá no início a gente viu hora-máquina, ou seja, máquina e operador. Se eu tiver operador, obrigatoriamente vou ter retenção. Se eu não tenho operador, é locação pura e simples. É a mesma coisa que eu vou lá na empresa especializada em locação de máquinas, loco uma furadeira para mim trabalhar no final de semana. Fazia meus concertos em casa. Não tem retenção. Agora, eu não sei operar a furadeira e contrato, junto com a furadeira, alguém para operar? Claro que nesse caso não seria, porque seria uma pessoa física contratando. Mas se for dentro da empresa, contratei a máquina mais o operador, retenção. Contratei só a máquina, sem retenção. Fundações especiais. Lembre-se, fundações de construção civil. O artigo 149 nos diz que não se aplica o Instituto da Retenção. Artigo 149 da Instrução Normativa 971. Contratação de serviços prestados por trabalhadores avulsos por intermédio de sindicato da categoria ou órgão gestor de mão de obra. Nós só vamos ter isso aqui no Porto. A empreitada total, conforme definida na linha A, eu vou deixar de citar. Nesse caso, o Instituto da Solidariedade não existe. Eu contratei uma empresa para construir esse prédio. Tudo com ela. Ela tirou a inscrição no INSS, ela comprou o material, ela contratou a mão de obra, eu só vou entrar aqui quando ela me entregar a chave do prédio pronto. Eu não me envolvi com nada. Isso é empreitada total. Contratação de entidade beneficente de assistência social isenta de contribuições sociais. Muito cuidado. Quando é que eu tenho uma entidade beneficente de assistência social isenta de contribuição social? Quando eu tenho uma portaria do INSS dizendo isso, que a entidade não é uma pura e simples entidade sem fins lucrativos. É uma entidade beneficente de assistência social. Nós temos pouquíssimas. Por quê? Porque depende de uma série de coisas que a entidade tem que apresentar junto ao INSS, e esse cadastro é renovado anualmente. Nós tínhamos muitas anteriormente. No momento que a Previdência passou para a Receita Federal, a coisa mudou de figura. Por quê? Começou a apertar. Então, hoje nós temos muito poucas entidades nessa situação. Contratação de serviços de transporte de carga a partir de junho de 2003. Ou seja, transporte de carga, todo ele não tem retenção.
a empreitada realizada nas dependências da contratada. Eu faço um contrato com uma serralheria para me fornecer 20 portões, mediante contrato. E onde é que vão ser feitos os portões? Lá dentro da serralheria. Feitos os 20 portões, eles me entregam os portões prontos. Onde é que foi prestado o serviço? Nas dependências da contratada, sem retenção. Mesmo que apareça mão de obra. Só um minuto. Pode explicar o item 4, por favor? Contribuinte individual equiparado à empresa e à pessoa física. Sim. O que nós temos hoje nisso aí? O MEI. O MEI é uma pessoa, é um contribuinte individual. O que ele recolhe, o MEI? Previdência Social sobre um salário mínimo. Não tem base de cálculo alguma. Porque sempre, quando eu penso em contribuição previdenciária, eu tenho que ter uma base de cálculo. Ou um serviço prestado, o MEI recolhe, independentemente de prestar serviço, recolhe os seus 5%. E ele é uma pessoa física equiparada à empresa. Tanto é que a gente vai ver aqui mais adiante. Respondido? Órgãos públicos da administração direta, autarquias e fundações de direito público, quando contratantes de obra de construção civil, reforma ou acréscimo por meio de empreitada total ou parcial, ressalvado o caso de contratarem serviço de construção civil mediante cessão de mão de obra ou empreitada em que se obrigam a efetuar a retenção. Bom, via de regra, contratei com serviço com um órgão público, eu não tenho retenção. Mas se vocês olharem, e aí eu digo por experiência própria, normalmente as empresas preferem que a prefeitura retenha, que o órgão público retenha a previdência, em vez de ela recolher integralmente. Por quê? O pagamento lá depois é menor. Eu já me livrei da obrigação. E normalmente essa construção civil é com um uso intensivo de mão de obra. Então vale a pena para a empresa. Ela já antecipa o seu recolhimento, se livra da obrigação. E é comum nas prefeituras, nos órgãos públicos, aconteceu o quê? Não há previsão de retenção no contrato. A empresa prestadora de serviço faz questão de colocar a retenção. Solidariedade. Não é partido político. São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação previdenciária principal e as expressamente designadas por lei como tal. Exatamente o que diz na instrução normativa. Eu vou ser sempre solidário, eu que contrato, vou ser solidário quando? Quando eu não tomo os devidos cuidados antes do pagamento do serviço. Quais são os devidos cuidados? Certidões negativas, preferencialmente todas elas, federal, estadual, municipal, trabalhista, do fundo de garantia e o recolhimento, a comprovação do recolhimento de previdência e fundo de garantia. E também do recolhimento, ou melhor, do pagamento dos salários.
tomei esses cuidados, deixou de haver solidariedade. Posso ser até arguido juridicamente, tá? Mas eu apresento a documentação. Está aqui, ó, todos os cuidados eu tomei. Estou fora. Simples Nacional. Está lá no artigo 191. As ME e EPP optantes pelo Simples Nacional não se sujeitam à retenção previdenciária quando prestarem serviços mediante cessão de mão de obra ou empreitada, com exceção das empresas tributadas na forma do anexo 4 da Lei Complementar 123. Anexo 4 encontram-se os serviços de construção civil em geral, limpeza, conservação e vigilância e os serviços advocatícios. Voltamos lá atrás. Serviço prestado pelo próprio titular. Sem uso, serviço profissional prestado pelo próprio titular. Sem o emprego de auxiliares. Serviço de advocacia. Embora ele esteja listado no anexo 4, ele está fora da retenção. E aqui a lei, a 123, ela é muito sucinta. Quem é que eu vou enquadrar aqui? Limpeza, construção civil, limpeza, conservação e vigilância. No material que vai estar disponível amanhã, vocês vão ter uma tabelinha com, não me recordo agora se são 2 ou 3 páginas, em que estão listados, KNAI a KNAI, quem está obrigado à retenção. Tá? E pode ser usada essa mesma tabela por analogia lá para a cessão de mão de obra. Como é que eu verifico? Eu estou tomando o serviço, como é que eu verifico se a empresa está ou não obrigada à retenção? Declaração do representante legal ou contador da empresa. Normalmente vem com erro. A Lei Complementar 123 é extremamente dinâmica. Tem gente que ainda está usando a versão original de 2006. E de lá para cá, muita coisa mudou. Nós tínhamos aqui dentro do anexo 4 transporte, né? Tem gente que ainda continua achando que transporte está sujeito à retenção. Mas o transporte não está mais no anexo 3, no anexo 4, agora está no anexo 3. Eu vou procurar onde? Lá no artigo 18, parágrafo 5º da Lei Complementar 123. Vou encontrar a lista exemplificativa enquadrada pelo KNAI, que vocês amanhã terão disponível. Microempreendedor individual. Então, no artigo 201, a empresa contratante de serviços executados por intermédio do MEI mantém em relação a esta contratação a obrigatoriedade de recolhimento da contribuição a que se refere o inciso 3º e parágrafo 5º do artigo 72. O que é isso? CPP, Contribuição Previdenciária Patronal. Eu vou recolher do MEI, vou considerar ele como se não fosse MEI. Vou pedir para ele, que, além da inscrição no MEI, o que é? Número do seu NIT, PIS, PASEP, seja lá o nome que se der. E vou me obrigar a incluí-lo aonde? Ó, bem como o cumprimento das obrigações acessórias relativas à contratação de contribuinte individual, eu vou listá-lo na CFIP. Como se pessoa física fosse. E é. Tá? O MEI é uma pessoa física que por acaso eu tenho CNPJ. Mas eu vou fazer isso sempre?
Sempre que eu contratar um MEI, eu vou fazer isso? Não. Parágrafo 1º me diz o quê? Que nos termos do parágrafo 1º do artigo 18b, aplica-se o disposto nesse artigo exclusivamente em relação ao MEI que for contratado para prestar serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria, de manutenção e reparo de veículos. Por quê? Onde é que a gente encontra mais MEI ou mais empregado que deixou de ser empregado e passou a ser empresário? Aqui. E aqui, manutenção e reparo de veículos, isso é comum em oficina mecânica. Eu tinha um empregado que trabalhava para mim fazendo a reparação, começou a ficar caro, eu vou te demitir, tu abre um MEI. Ficou mais caro ainda. Eu só não vou recolher fundo de garantia para ele, mas vou recolher 11%, vou reter 11% dele e recolher 20% como contribuição, como CPP. Isso aqui foi introduzido agora, no final do ano passado. Instrução Normativa 1589, de novembro de 2015. Alterando a 971. 971 continua idêntica. Continua valendo integralmente, com as alterações. Mesmo o MEI emitindo nota fiscal, eu sou obrigado a fazer essas retenções de 20%? Isso é uma retenção ou um valor extra? Digamos, eu pago o valor e mais 20%? Ele vai te entregar uma nota fiscal. Tu vais contabilizar a nota fiscal normalmente, mas vais recolher, vais ter que pedir para ele o que tu pede para qualquer contribuinte individual que tu paga via RPA. Em vez de tu pagar ele via RPA, tu vai pagar ele via nota fiscal. Tá? O que tu faz com um contribuinte individual? Tu solicita dele o número do CPF, NIT, PIS, ou coisa que o valha. Vais fazer a mesma coisa. Sobre o total da nota fiscal, vais reter 11%, e vai recolher 31%. A mesma situação do contribuinte individual, quando eu faço um RPA, mesmo... A mesma coisa, mas somente nessas atividades. Tá? Nessas atividades, que são as atividades que a Receita Federal e o legislador achou que são as mais suscetíveis de serem fraudadas. De eu transformar um emprego formal num emprego informal, MEI. Era isso? Bom, e aqui o que muda? E que mudou no final do ano agora, 15 de dezembro, se não me engano. Alterações trazidas pela Lei 12.546. Essa é a famosa lei da desoneração. Alguns desonerou, outros onerou muito mais. Tem gente que ganhou muito dinheiro com a desoneração. Outros perderam dinheiro. Então, o objetivo da 12.546 é estimular a economia nacional mediante desonerações fiscais e outros benefícios. O recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta atualmente é facultativa. Desde dezembro de 2015, eu opto por recolher com desoneração ou via CPRB ou via CPP. Contribuição previdenciária patronal ou contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Efeitos da retenção. Redução da alíquota a ser aplicada na retenção previdenciária para alguns setores da economia. A gente está pagando
o custo disso na nossa economia? Sempre que a gente privilegia alguns em detrimento de outros, os outros é que pagam a conta. Então, como muita gente ganhou dinheiro, de algum lugar tinha que sair o valor para a Previdência. Saiu da onde? Daqueles que continuaram pagando. A CPP. Mas essa conta não fecha. De onde é que veio o dinheiro? Tesouro Nacional. Infelizmente. A gente continua pagando essa conta. Então, a retenção. Redução da alíquota de 11 para 13,5, mediante cessão de mão de obra constante nos artigos 117 e 118. Então, em vez de reter 11, eu passo a reter 13,5. Até outubro, até novembro, era tranquilo. Eu ia lá na Lei 12.546, ou, dizer que eu não coloquei aqui, ou na Instrução Normativa 1536, de 2013, que regulamentou como é que eu fazia esse recolhimento, e via se a empresa estava ou não enquadrada na desoneração da folha. Como é que eu vejo isso hoje? Primeiro vamos ver então, empresas beneficiadas, tecnologia da informação, setor hoteleiro, transporte rodoviário de passageiros, ferroviário e metroviário, desde que enquadrados naqueles KNAI. Se tiver um KNAI, o último númerozinho diferente, está fora. Construção civil, nesses KNAI. Por que estão separados ali? Tem diferença de valores de retenção. A CPRB é diferente. Na base de cálculo, eu vou ter a mesma possibilidade de dedução dos valores de materiais de máquinas e equipamentos previstos lá no 121 e no 121, 122 e 123. Bom, a regulamentação, Instrução Normativa 1436, com as alterações introduzidas pela 1597, de 15 de dezembro de 2015. Por quê? O que que essa 1597 trouxe de diferente? Passou a ser a contribuição sobre a receita bruta, ou a desoneração da folha, facultativa. Inclusive, a maior parte das empresas que podiam deixar de contribuir sobre CPRB, só o fizeram a partir de janeiro, e não em dezembro, quando poderiam fazer isso. Nós tivemos dois momentos de opção. Um em dezembro de 2015, para o ano de 2015, ou seja, só para a competência janeiro, aliás, para a competência dezembro, para a competência dezembro e a competência 13. Por isso que a maior parte das empresas deixou para fazer a opção em 2016. Vocês imaginam que eu estou recolhendo previdência sobre o 13º. 11/12 pela CPRB e 1/12 pela CPP. Algum sistema de folha de pagamento vai calcular isso? Eu vou ter que fazer tudo à mão. Entre fazer à mão e perder algum dinheiro, opção do contador. Tá? Vamos perder algum dinheiro. E deixamos a opção para janeiro. Para janeiro ou, como diz a instrução normativa, para o primeiro mês em que houver receita. Enquanto eu não tiver receita bruta, porque a contribuição não é sobre a receita bruta, enquanto eu não tiver receita bruta, eu não opto.
A opção se faz como? Com o primeiro recolhimento do ano, a partir de janeiro de 2016. Se eu tiver receita só em dezembro, a minha opção vai ser feita em dezembro. CPP ou CPRB. Bom, então, as contribuições previdenciárias das empresas que desenvolvem as atividades relacionadas no anexo 1 ou produzem os itens listados no anexo 2 incidirão sobre o valor da receita bruta. Então, assim, ó, anexo 1, atividades. O anexo 1 lista atividades. E o anexo 2 lista produtos. Eu tenho empresa que metade dos seus produtos estão na CPP e a outra metade na CPRB. Como é que eu recolho? Conforme diz a instrução normativa 1597. Agora eu não me recordo de cabeça, mas eu tenho um percentual que gira em torno de 90% para um lado e 10% para o outro. Tá? Eu vou ter que analisar se vale a pena ou não. Aliás, toda a desoneração da folha, hoje eu posso fazer isso, se vale a pena ou não. Eu me lembro que logo em 2013, quando saiu a desoneração, a maior reclamação era dos moinhos de trigo, que praticamente triplicou a contribuição previdenciária deles. Mas essa era um dos fundamentos da desoneração. Desoneração, vírgula. O que que era? Era privilegiar a empresa que tinha uso intensivo de mão de obra em detrimento daquela que tinha pouquíssimo uso de mão de obra. Bom, então, as alíquotas incidirão sobre o valor da receita bruta em substituição às contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento, previstas na Lei 8.212, que é a lei que rege toda a Previdência Social. Considerando-se os períodos e as alíquotas definidos no anexo 1 e 2, observado que está nessa instrução normativa. Nós temos uma série de períodos com desoneração, sem desoneração, voltou a desoneração. Mas já passou. Eu posso ter que rever isso, fazer recolhimentos em atraso, lá de um período que eu não estava podendo optar por estar dentro da desoneração ou não. Então eu vou ter que olhar essas datas aqui, se eu tiver que recalcular alguma coisa. O artigo 9º nos diz que, no caso de contratação de empresas para execução de serviços relacionados no anexo 1, mediante cessão de mão de obra, definida no artigo 31 da Lei 8.212, que estejam sujeitas à CPRB, a empresa contratante deverá reter 13,5% do valor bruto do total da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço. Curto e direto. No parágrafo 6º, diz como é que eu vou fazer essa retenção e se eu vou fazer essa retenção. A empresa prestadora de serviço, ou seja, aquela que eu estou contratando, deverá comprovar a opção pela tributação substitutiva de que trata o artigo 1º, fornecendo à empresa contratante declaração de que recolhe a contribuição previdenciária na forma dos artigos 7º ou 8º da Lei 12.546 de 2011.
conforme o modelo previsto no anexo 3. No anexo 3 da Instrução Normativa 1597. Tá? E aí a empresa me dá a declaração de que está na CPRB e não está. O que acontece? Eu sou um terceiro de boa-fé, recebi uma declaração que o representante legal da empresa assinou sobre as penas da lei e eu, como terceiro de boa-fé, aceitei. Se ele não fez isso, é problema dele com a Receita e eu me livro. Vocês viram que eu falei muito toquei bastante nesse caso de agente tomador do serviço se prevenir de todas as formas. Por quê? A obrigação da retenção é minha, tomador do serviço. Se eu não fiz a retenção, eu vou responder solidariamente com o prestador de serviço. Ah, mas a previdência já está paga. Está paga? Eu vou recolher aquilo que eu não retive, porque eu tenho a obrigação de reter. Se eu tenho a obrigação de reter, eu tenho que cumprir a minha obrigação, que é reter e recolher. Se eu não retive, eu continuo com a obrigação de recolher. Então, por isso que eu digo, bastante cuidado. Se eu tenho a informação e não retive, eu estou tranquilo. Ou retive em vez de 11, 13,5, eu estou tranquilo. Agora, se eu retive 13,5 e não 11, porque eu achei que era isso, e era devido 11%, eu sou solidariamente responsável pelo recolhimento dessa diferença de 13,5 para 11. Pessoal, eu agradeço muito e estamos abertos agora às perguntas. Boa noite. Sou muito de fazer pergunta, mas uma dúvida que eu tenho com relação principalmente ao MEI ali. Tem um caso de um cliente que ele é MEI. Tem uma pizzaria e vários motoqueiros servindo com ele. E ele quer botar no MEI, todos eles, para fazer um contrato de serviço, tudo. Como é que vai ficar a situação dele? Vai recolher? Vai fazer alguma coisa? Ou vai prestar o serviço como uma empresa para a empresa? Isso configura a contratação irregular de mão de obra. Vamos lá. Como é que eu defino o empregado? O que diz a CLT? CLT diz que empregado é aquele que trabalha sob autoridade, mediante salário, e com hierarquia. Ou seja, manda quem pode, obedece quem tem juízo e precisa. Empregado e empregador está definido. Esses motoqueiros são empregados dele. Trabalham quando ele quer, se ele quiser, recebem salário. Não, mas é uma comissão. Comissão é salário. E ele já deixou de ser MEI. Se ele tiver um motoqueiro, é o empregado dele, registra como empregado.
Se ele tiver 2, deixou de ser MEI. Eu já vi MEI com 20 empregados. Tá? Mas, nesse caso, ele não tira o risco. Ele deixa de ser MEI, todos são empregados, todos estão sem carteira assinada, sem direitos sociais, entram na justiça e ganham tudo. Contratação irregular de mão de obra. Então, aconselho o teu cliente a mudar. Ou ele se transforma em empresa individual, optante pelo simples. Vê que a despesa dele não vai ser grande. Claro. Mas vamos pensar assim, uma pizzaria vendendo 5 mil reais por mês? Vende muito mais. Pois é. Não paga nem o contador. Foi justamente isso que eu passei para ele. Ele vai tomar tufo, mas eles querem fazer sempre a coisa do jeito errado. É impressionante. Então eu te digo assim, ó, toma todos os cuidados. Pede para ele por escrito que ele te autorize a fazer isso. Não abre o MEI que ninguém esteja nos escutando. Não abre o MEI. Manda lá para o Sebrae. Tá? Para tu não te complicares. Era isso? Lá no fundo, Fernando. Tem uma clínica de saúde mental. Presta serviço para um órgão público. O serviço é executado na clínica do contratante. E o órgão público retém os 11%, se é devido ou não. Nós estamos lá naquele caso de cessão de mão de obra. O serviço de saúde está dispensado. Aliás, não está dispensado. O serviço de saúde não está dispensado. Isso é cessão de mão de obra. Em princípio, eu acho que tem que reter. Mesmo sendo executado na clínica do contratante. Porque, vamos ver a lista. Deixa eu me valer aqui do Amansa Burro. Sujeitos à retenção de INSS se contratados mediante cessão de mão de obra. Isso é que tu tens que ver. Porque lá no serviço de hotelaria, hotelaria que concorram para atendimento ao hóspede em hotel, pousada, paciente em hospital, clínica ou outro estabelecimento do gênero. Que tipo de atendimento ele faz ele presta para o órgão público? Consulta? Não, os pacientes vai para esta clínica, a mando da prefeitura, e ela fatura contra a prefeitura e os pacientes ficam na clínica do contratante. Hotelaria. 11% de retenção. Porque toda a mão de obra da clínica está cedida para a prefeitura. Está cedida para o paciente. Então, a prefeitura está correta na retenção dos 11%. No meu entendimento. Tá. Era isso? Boa noite. Boa noite. A minha dúvida é semelhante à dele ali, só que no caso a lancheria é uma lancheria, né? Ela tem mais de 10 funcionários, é do Simples Nacional. Só que ela contratou um motoboy e ela quer que esse motoboy abra o MEI. Entendeu? É a mesma casa. É um motoboy. Mesmo se ele presta serviço para outras lancherias. Fornece nota fiscal para todo mundo? Inclusive ele usa
uniforme da lancheria principal, né? Quando é que ele chega na lancheria? Em que horário ele chega na lancheria? Na hora que o dono da lancheria determina. Manda quem pode, obedece quem tem juízo e precisa. Empregado e empregador. Essa é a definição de empregado. A definição de empregado e empregador que está na CLT é essa. Manda quem pode, obedece quem tem juízo e precisa. Tá? Autoridade, mediante salário, com hierarquia. Tá, e no caso, como é que fica daí para o MEI, que ele tem a empresa registrada, assim, tem alguma penalidade? Para ele não, vai ter para o contratante, para o teu cliente. Teu cliente resolve amanhã que ele não trabalha mais lá na lancheria. Amanhã de noite ele chega lá para trabalhar, arranjei outro. Sexta-feira de manhã ele está no sindicato, na Justiça do Trabalho, reivindicando os direitos dele que teu cliente não pagou. Tá? Contratação de mão de obra dessa forma é extremamente perigoso. Lembre-se, por empregador, só prova documental. E assim mesmo contestável na justiça. Para o empregado, qualquer forma de prova aceita em direito. Viu o tamanho do rombo? Qualquer forma de prova admitida em direito. O vizinho que passou na frente viu que ele estava trabalhando lá. E que o cara mandou, não, amanhã tu tem que estar aqui às 7. Pronto. Não precisa mais do que isso. O vizinho viu isso uma única vez. Qualquer prova aceita no direito. Temos perguntas da internet, Fernanda? Vamos aguardar um pouquinho se a gente tem perguntas da nossa audiência externa. Pessoal, tudo isso que eu coloquei aqui não é novidade para vocês. Tá? Mas dúvidas que vocês tiverem, meus 2 e-mails estão aí. Tá? É só me passar o e-mail, eu terei o maior prazer em responder para vocês. Oi? Tá. Fernando. Boa noite. Boa noite. Aproveitando a pergunta do colega aqui, a questão é, esta retenção de 11%, ela prescreve em quanto tempo? Até quanto tempo eu posso aproveitar efetivamente essa retenção? Tu é o prestador de serviço. Eu sou prestador de serviço. Em princípio... É uma prestação também para um órgão público de uma clínica médica, e ela fez essa retenção já há diversos anos, ou seja, então, a questão é, e isso não foi aproveitado? Tá, então eu vou te dizer assim. Desde o ano retrasado, o Supremo considerou contribuição previdenciária equivalente a tributo. Ela deixou de ser contribuição, ela passou a ter o mesmo valor de imposto. Prescreve tanto o direito da Previdência de cobrar, quando tu de te ressarcires daquilo que foi cobrado a maior, em 5 anos. 5 anos. Tá? Perfeito. Tá bem. Uma outra pergunta. Existe um trabalho prévio já do SESCOM ou de algum órgão da contabilidade em relação a esse comparativo do CPP ou do CPRB? Tu diz em termos de percentuais? Exatamente. Olha, eu desconheço. Eu te digo assim, todos os que eu fiz, de todos os clientes que estavam enquadrados nisso, eu tive que fazer um a um, manualmente, usando o nosso querido amigo Excel. Não encontrei outra forma. Tá? Principalmente quando tu trabalha assim. Quando é atividade, quando é do anexo 1, que é atividade, é mais fácil. Tá? Tu vai pegar a tua receita bruta e aplicar direto. Sim. Tá? Vai se comparar um com o outro.
Tá? Quando é por produto, complica. Por produto, com exportação, enfim. Exatamente. Aí tu vai ter que fazer, discriminar produto a produto que teu cliente fabrica ou vende. Sim. E aplicar, colocar na tabelinha de Excel. Não tem outra forma. Tá bem. O contador tem que trabalhar um pouquinho, né? É bom de vez em quando, né? O que vocês fazem da meia-noite às 6 da manhã? Obrigado, Alguma amigo. coisa vocês têm que trabalhar. Isso. Fernando, lá atrás. Boa noite. Boa noite. A minha dúvida é a questão do, quando contrata um MEI, aí na questão do recolhimento da cota patronal, que é 20%. O senhor falou que tem mais 11% que tem que recolher. Sim, que eu vou reter dele. Eu vou tratar ele como se ele fosse um contribuinte individual normal. Tá? Começou a partir de novembro de 2015? Isso. Antes era só 20%. Não, sempre foi. Eu sei que quase ninguém retinha. Mas eu vou reter normal, eu vou considerar ele um contribuinte individual. Para aquelas atividades listadas. Tá? Se não tiver naquelas atividades, normal, vou pagar a nota dele integral. Mas se tiver naquelas atividades, hidráulica, elétrica, construção, reparação de veículos, eu vou tratar ele como se fosse um contribuinte individual, como qualquer outro. Retenho 11, pago 11 mais 20, 31. Okay. Tá? Quem gosta muito de reter do MEI é as administradoras e locadoras de condomínio. Qualquer serviço que tu preste lá, eles retêm 11%. Aí tu tem que explicar que o cara é do MEI, que ele é jardineiro, coisa, ele não retém. Senão eles retêm de todo mundo. O que acontece? Até a instrução normativa, até outubro do ano passado, se não me engano, o negócio estava nas nuvens. Ninguém sabia o certo como fazer. O que acontece com o condomínio? A obrigação da retenção, a obrigação do recolhimento de quem é? Do condomínio. Então eu vou me garantir. Tu não pode tirar a razão do condomínio, vou reter de todo mundo. Tá? É o que acontece assim, quem presta serviço para Petrobras. Embora a Petrobras agora esteja... Mas Petrobras vai te reter tudo. Todos os tributos, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, IR, fonte, ISS, INSS, tudo. Ah, mas é ilegal. Então não presta serviço para a Petrobras. Essa sempre foi a resposta que a gente teve. Mas por que a Petrobras faz isso? Não só a Petrobras, comum, Petrobras, Exército, Marinha, Aeronáutica, tá? Quem está mais próximo do poder, TCU. Por que tu não reteve? Quem vai responder solidariamente é o ordenador de despesa. Quem vai responder é o presidente da Petrobras, o prefeito, o governador, o comandante da base aérea, o comandante do quinto exército. É ele que vai responder pessoalmente. Então retém de todo mundo. Aquilo que eu digo que vale para nós nos resguardarmos, eles fazem da mesma forma. Se resguardam. Não pode tirar a razão dele. Porque só quem está no serviço público sabe o tamanho da bomba que está segurando no colo. O responsável é o prefeito? É. Mas o prefeito fez por quê? Porque o diretor de gestão contábil e tesouraria da prefeitura disse que era para ele fazer.
vou responder junto com ele. Não tem escapatória. Então, vou tirar o meu da reta. É isso. Em resumo, é isso. Tá? Todo mundo se resguarda. Da mesma forma que nós nos resguardamos nos nossos escritórios, aqueles que tomam o nosso serviço também se resguardam. Não tem como ser diferente. Lembre-se, o Brasil vive num cipoal de leis. Vocês pegarem a 8.121, tá? Que é o Regulamento Geral da Previdência Social, tem 4 páginas alterada pela lei tal, pela lei tal, pela lei tal, pela lei tal. E aí vem 4 páginas. As 4 primeiras páginas da lei é dizendo, relatando as leis que alteraram o Regulamento Geral da Previdência. Esses dias eu entrei num cursinho online, preparatório para um exame, me deu curiosidade. Preparatório para um exame, para um concurso público. 10 minutos de vídeo. O cara passou 10 minutos somente citando as leis que alteraram a lei que ele estava falando. Não chegou nem no artigo 1º. Qual é a segurança jurídica que tu tem? 1.500 leis por dia, se considerar as 3 esferas, União, Estados e municípios. 1.500 novas normas legais por dia no Brasil. Dá para dormir com um barulho desse? Eu hoje vi um negócio na internet. Contador faz imposto de renda, mas não é mágico. Não, contador é mágico. Tu viver num país que tem 1.500 normas legais por dia, tu não sabe sob que lei tu vive. Então, assim, nós somos santos, eu acho, nem mágicos mais. Eu gostaria só de reforçar a pergunta que ele fez da retenção dos 11% do MEI naqueles enquadramentos hidráulica, Uhum. Então, vamos lá. Para mim também é novidade. A retenção dos 11%. E nesse caso, ele seria informado em GFIP o recolhimento como pessoa física dos 11%. Isso. Retenção e recolhimento junto com o GFIP, junto com a cota patronal. Deixa eu procurar aqui. Eu conhecia só a cota patronal também. Que no resto ele entra na dispensa da retenção de MEI. Isso. Nas outras, ele entra na dispensa. Inclusive nos 11%, então. Só faz a cota patronal. Então, vamos ver aqui. Posso até eu ter me enganado. Sendo assim, diante das alterações, não se aplica. Não, esse aqui é a dispensa. Se obriga à retenção de 20% e ao cumprimento das obrigações acessórias. Quais são as obrigações acessórias? Reter.
Ó, ao cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação previdenciária, na contratação de contribuinte individual, com a informação na GFIP. O que eu faço quando eu contrato um contribuinte individual? Qual é a minha obrigação acessória? Além do meu recolhimento da minha cota, a retenção dos 11. Se eu vou tratar ele como contribuinte individual normal, é isso que fala a legislação. A gente pode discutir isso. Mas como o documento dele base é CNPJ, aí que tem a dúvida. Eu vou considerar ele como contribuinte individual normal. Eu vou pagar ele pela nota fiscal, então, vou pagar no CNPJ e vou ter que pedir todos os documentos acessórios, quais sejam NIT, PIS, PASEP. Mas nesse caso, o documento fiscal dele, eu vou reter os 11 dele? Mas do MEI é dispensado? Aí que tem a contradição. Não nessas atividades específicas. Nessas atividades específicas, não. Tá? Nas outras atividades, que não são aquelas listadas ali, normal, eu vou pagar a nota fiscal dele normal, não vou reter, não vou recolher, não vou fazer nada, vou pagar a nota fiscal. Tá? Mas ele me prestou um daqueles serviços, contratei ele para fazer reparação hidráulica. Vou tratar ele como contribuinte individual. Normal. O que é um contribuinte individual? O que eu faço com ele? Informo em CEFIP, retenho os 11, informo em CEFIP e recolho os 20, mais os 11 que eu retive dele. Ele vai entrar como contribuinte 13, se não me engano. Se o contratante é do Simples Nacional, ele recolhe os 20 daí? Não. Só faz a retenção. Ele tá, o primeiro grupo de empresas que entrou na CPRB foi o Simples. Simples recolhe contribuição previdenciária sobre receita bruta. Ele não recolhe CPP. Embora o nome seja de CPP, ele recolhe sobre a receita bruta. Não tem a cota patronal. Cota patronal é sobre a receita bruta. Então ele vai reter os 11, se for uma daquelas atividades listadas. Vai reter os 11, informar em CEFIP e recolher os 11. Fiquei com uma dúvida ali num quadro que tu mostrou ali. O valor do percentual ali era 3,5. Não é 4,5? Agora tem alguns que estão cobrando 4,5, se não me falha. Não, a retenção sobre CPRB para aqueles que estão na desoneração é 3,5. Tá? Se estiverem cobrando 4,5, algum erro tem. Porque eu não tenho... a maneira de eu cobrar mais que 3,5 é se eu tiver tomando serviços sujeitos a atividades insalubres ou perigosas. Tá? Sujeitos à aposentadoria com 15, 20 ou 25 anos. E, se não me engano, ali são 3, 4 e 5. Tá? Os percentuais, 3, 4 e 5. É que o colega comentasse dos 4,5%. É que existe 3,5% de retenção e 4,5% que ele tem que recolher numa guia separada quando é a desoneração da folha. Ele paga uma guia 2985, que é os 4,5%. E 3,5% é o contratante que retém e recolhe. Sim. São duas coisas diferentes. Um recolhe o contratado e o outro recolhe o contratante. Tá? Exatamente. Lá atrás, Fernando. Voltando, é difícil de interpretar a lei nesse país.
Boa noite. Boa noite. O senhor falou muito sobre ser solidário. No nosso escritório, a partir do momento em que chega uma nota fiscal para nós retermos o imposto, acontece muito de um serviço ser prestado e a nota fiscal chegar 2, 3 meses depois no escritório. Nós somos solidários com algum tipo de ônus desse atraso ou infere na competência? O escritório? Sim. Protocolo de entrada. Vamos nos garantir. Protocolo de entrada. Se tu tens isso é comum no escritório de vocês, protocolo de entrada de documentos. Tá? Porto Alegre acho que foi uma das últimas cidades do estado a entrar na nota fiscal eletrônica de prestação de serviço. Hoje, com nota fiscal eletrônica, já não dá mais para alegar isso. Tem que ter cuidado com isso. Como é que vocês recebem a nota fiscal? Que eu não sei como é que funciona aqui em Pelotas, aqui em Porto Alegre, mas normalmente existem 2 escriturações da nota fiscal de serviço. Eu escrituro como prestador e escrituro como tomador. Se eu escrituro como tomador, eu tenho que ter a nota no dia, ou dentro do mês. Então, muito cuidado. A solidariedade é do teu cliente com o prestador de serviço. Mas ele vai te chamar a lide. Se ele for autuado, não esqueçam, a culpa sempre é do guarda-livro. Não tem escapatória. Mesmo não sendo nossa culpa, mas sempre seremos chamados a responder. Então eu te aconselho assim, se é nota fiscal papel ainda, protocolo de entrada. Tá? Se é nota fiscal eletrônica, arranja um meio de fazer escrituração mês a mês. Então tá, pessoal. Só me resta agradecer. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se quiserem trocar informações, os 2 e-mails estão aí. No máximo, 24 horas depois de receber a comunicação, o e-mail de vocês, eu estou respondendo. Tá? Então, muito obrigado.